Olá, gurizada, tudo bem com vocês? Vamos começar então um conteúdo novo. Eu sei que vocês estão vendo aí tudo passar tão rápido, né? Mas é bom porque daí a gente aproveita, vai trabalhando todas as matérias. Lembrando que se você tem alguma dúvida, ficar alguma dificuldade, você pode sempre chamar o Sor, tá? O Sor tá aqui para te ajudar, querido. Então, se por um acaso tu não entendeu alguma coisa da explicação, pausa o vídeo, manda mensagem no Telegram pro Sor. Se possível, veja sempre os vídeos, as aulas, tudo que o Sor prepara durante o período, porque ali o Sor está à tua disposição, certo? Hoje nós vamos iniciar uma nova matéria, um novo conteúdo, a região sudeste do Brasil. Lembrando que nós estamos trabalhando as regiões do Brasil, já desde o segundo bimestre, e hoje a gente vai trabalhar uma região que é muito importante para o nosso país, porque ela é considerada a locomotiva econômica e social do nosso país. Porque grande parte das riquezas que são produzidas no Brasil tem origem nessa região, que é a região sudeste. Lógico, antes da gente começar a falar sobre aspectos mais contemporâneos, como a economia, a gente vai falar de coisas relacionadas até mesmo ao período da colonização, da ocupação. A gente tem que partir de uma base bem sólida, né? Saber como se formou, para depois tentar entender por que o São Paulo é a potência que é, Rio de Janeiro, por qual a sua importância e assim por diante. Então, basicamente, vamos lá, fazendo recapitulando a matéria naquela visão de entender capitais, estados. São Paulo, capital São Paulo. Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Espírito Santo, capital Vitória. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Lembrando que essa região faz fronteira com outros estados. Aqui eu tenho a Bahia, aqui eu tenho o estado de Goiás e também o Distrito Federal. Aqui eu tenho Mato Grosso do Sul e aqui eu vou ter o estado do Paraná. Essa região é uma região banhada pelo Oceano Atlântico, diferente de algumas outras regiões, como o próprio Centro-Oeste, que não tem ligação com o oceano. Aqui eu tenho 3 estados que têm ligação, um deles, que é Minas Gerais, não tem praia, não tem litoral, certo? Outra questão importante aqui da gente destacar é que nós estamos falando com uma região que já teve uma capital federal. Na verdade, quando o rei Dom João VI vem morar no Brasil, ele vem para o Rio de Janeiro e transforma a cidade do Rio de Janeiro em capital. Essa cidade ficou como capital do ano de 1908 até o ano de 1959. Em 1960, daí a capital passa a ser esse quadradinho aqui que você está vendo, que a gente chama de Distrito Federal. É uma região que não tem estados tão grandes assim, né? Se você comparar com outros estados do Brasil, os estados aqui eles são pequenos até, mas são densamente ocupados. Se a gente analisar, Minas Gerais vai ser o maior estado em território, né, em expansão territorial. Depois eu vou ter o estado aqui de São Paulo, né, em proporção. Depois o estado do Espírito Santo e, por último, em tamanho, o estado do Rio de Janeiro. Lembrando que esses estados aqui, eles foram ocupados inicialmente para o processo da mineração, como a própria apostila está trazendo aqui como informação para vocês. A mineração sempre foi muito importante nessa região, principalmente para a ocupação das chamadas Minas Gerais, ou seja, Minas, que depois virou o estado das Minas Gerais. Outra coisa interessante destacar é que ali se produzia muita cana-de-açúcar, que também era utilizado, né, como produto exportador no período colonial, além também da produção de café. É importante destacar que o estado de São Paulo ele é o primeiro estado que se abre para os imigrantes que vêm de fora para trabalhar justamente nessas lavouras de café para substituir o fim da escravidão, o fim da mão de obra escrava. Então muitos italianos saíam lá do seu país, vinham para São Paulo para trabalhar nas lavouras de café, mas isso já no século XIX, e isso foi mais ou menos até a década de 30 do século passado, ou seja, até o ano de 1930, quando a economia do Brasil começou a mudar e começou a deixar um pouco essa questão agrária de lado e se focar mais na industrialização. Outra coisa interessante é que essa região é a porta dos imigrantes. Então aqui você tem uma tabela com todos os imigrantes que chegaram, né, ao território dessa região. É importante destacar aqui que nós temos a contribuição de vários, tá? Nós temos desde os alemães, espanhóis, italianos, mas nós temos também a importância da colonização africana e da colonização indígena. Mas em São Paulo a gente destaca esses que estão no quadro. Olha só que coisa importante. Por um longo período, essa região, a região sudeste, concentrou uma grande quantidade de riqueza, porque produzia muitos produtos que eram exportados.
Dentre os principais produtos, a gente pode destacar o café, que é um produto importante dentro dos ciclos econômicos do Brasil. Com esse acúmulo de riqueza na região, foi permitido o avanço para outras áreas, inclusive para a produção de produtos manufaturados, ou seja, como o senhor falou anteriormente, para a produção de produtos industrializados. E o mais interessante é que com a chegada dos imigrantes não faltou mão de obra para trabalhar nessas fábricas que se formaram dentro da região sudeste. Vamos agora falar um pouquinho sobre a economia atual, tá? A gente vai tratar a economia da região do sudeste como uma economia extremamente diversificada. O que isso quer dizer? Que não é uma economia que está baseada apenas num setor econômico. Lembrando que muitas vezes, em algumas regiões, a gente tem o setor do agronegócio mais forte, que é o setor primário, ou o setor do extrativismo mais forte, ou o turismo mais forte. Na região sudeste, a gente vai ter todas essas áreas sendo bem desenvolvidas. Agricultura, turismo, extrativismo, a gente vai ter todas essas atividades sendo desenvolvidas. Nesse quadro comparativo aqui, você vai perceber que na agropecuária, ou seja, na produção, vai se destacar ainda hoje a produção do café como um dos principais produtos. Minas Gerais ainda continua sendo um dos principais produtores, mas o café, que por longo período foi talvez a parte mais importante da economia agrária da região sudeste, hoje não se limita somente a esse produto. A gente tem ali produção de soja, tem produção de cana, de álcool, né, o etanol, a gente tem produção de grãos, leguminosos, produção de tomate, produção de animais para abate, para o consumo dos derivados, como leite. Minas Gerais é um dos maiores produtores de queijo do Brasil, e a gente tem isso bem espalhado, tá? Não é algo concentrado. Deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês. Quando a gente olha, por exemplo, a análise do estado, a gente vai perceber que vai ter em cada estado uma diversidade cultural de cultivo muito grande. Então, por exemplo, em Minas Gerais, Espírito Santo, tu vai ter o café, como o próprio gráfico está mostrando aqui para vocês, certo? Mas em São Paulo, por exemplo, tu vai ter ali outras coisas: café, cebola, feijão, laranja, látex, legumes, milho, soja, tomate. Ou seja, a base da agropecuária da região sudeste hoje é bastante diversificada. Ela não fica presa apenas a um único produto para exportação, como era no período colonial. Outra coisa importante da gente destacar é que essa região não perdeu um dos seus principais atrativos, os seus atrativos lá do período colonial. Ela ainda é um lugar que tem uma quantidade de riqueza muito grande no solo. O que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que o solo é rico em minerais, tanto no solo do continente, ou seja, na terra, quanto no litoral. E aqui a gente pode destacar o quadrilátero ferrífero, que é uma região de Minas Gerais que produz muito minério de ferro, e a gente sabe que o ferro é utilizado para a maioria dos produtos industrializados. Imagina se não existisse ferro, como seria industrializar, como seria produzir, e também o petróleo, que foi encontrado nas camadas do pré-sal no litoral da região sudeste em maior quantidade, principalmente na chamada Bacia de Campos. Em todo o litoral brasileiro, mas principalmente nessa área da Bacia de Campos. Outra coisa que a gente precisa destacar é que nessa região existe uma grande produtividade de energias, ou seja, existe a produção do produto energia, tanto energia através das hidrelétricas, como você pode ver aqui, você pode olhar depois lá com mais calma no seu livro, como também a energia chamada energia nuclear, as energias de termoelétricas, que são feitas através da combustão de alguns elementos, certo? Por último, industrialização. Na industrialização, é importante a gente destacar que com a chegada das multinacionais, principalmente aquelas que produziam automóveis na década de 50, o Brasil deu um novo passo no seu setor econômico. Antigamente, por muito tempo, o nosso país foi considerado um país apenas agrário, ou seja, baseava sua riqueza apenas na produção de alimentos. Mas a partir da década de 40, 50, até 60 do século passado, isso começou a mudar. E várias empresas começaram a chegar na região que tinha mais dinheiro para investir. Quem tinha mais dinheiro? Aqueles que produziam café, ou seja, a região sudeste. Então muitas pessoas foram para essa região para trabalhar nas fábricas e uma coisa puxou a outra. Tinha mais dinheiro por causa do café,
permitiu a produção de novas fábricas, as fábricas precisaram de gente, mas gente foi morar. Perceba que uma coisa foi puxando a outra. A região sudeste se tornou rica por causa do café, populosa por causa das fábricas e grande por causa da diversidade econômica que se desenvolveu naquele local. São Paulo tem 35% da indústria brasileira. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos 26 estados, mas se nós formos analisarmos a produção, a produção de riqueza através da indústria, a cada 100 produtos que são produzidos no Brasil, 35 saem de São Paulo. Isso é um número muito alto, porque é apenas um estado frente aos 26 que existem. Então existe uma grande concentração desse setor na produção econômica. E é lógico que esses produtos eles estão muito relacionados à produção dos automóveis. Os automóveis, as fábricas, principalmente as fábricas do ABC Paulista, elas servem como mola propulsora para desenvolver inúmeras indústrias que estão ao seu redor. Então, por exemplo, quando você tem uma montadora que produz os automóveis, muitas vezes você precisa de uma montadora para produzir o plástico que vai ser utilizado, ou uma empresa que vai produzir borracha para aquele automóvel, ou mesmo você vai precisar de uma empresa que produza os uniformes dos trabalhadores, sabe? É como se uma linha sem fim começasse a costurar essa atividade econômica, fazendo com que circule muita riqueza e traga muitas pessoas para essa região. Hoje nós paramos por aqui, certo? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato com o Sor via o Telegram, o Sor vai estar lá para te ajudar. Lembrando que nós estamos estudando em cima do material didático, então sempre vale a pena você pegar, depois de já ter visto essa videoaula, pegar o seu livro, pegar o seu caderno, fazer as suas anotações ou mesmo utilizar uma marca-texto para sublinhar aquilo que é mais interessante e aquilo que o senhor falou. A prova de vocês sempre é com base nos materiais que nós estudamos em sala de aula, no caso, na nossa sala de aula virtual. Certo? Fiquem com Deus, gente.